Se o seu remédio não adiantou, se o dinheiro não comprou, chame por ele. Se o desespero vem com a solidão, machucando o coração, não se desespere, chame por ele. Se a morte está cercando seu caminho e você se sente tão sozinho, chame por ele. Se a justiça abandonou você, volta o pão na mesa pra comer, não se desespere, chame por ele. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre a oração, né? A oração que Deus ouve. Qual a oração que Deus ouve? A quem Deus atende? A quem Deus ouve? Será que Ele ouve a todos mesmo? Será que sempre estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Então, nós estudamos alguns textos, começando lá no livro de João, quando aquele cego foi curado. Ele disse para os homens que conheciam a lei de Deus: e se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este Ele ouve. Porque Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente. E vamos então dar continuidade, mostrando para os irmãos mais textos referente à oração. E nós queremos falar sobre o arrependimento na oração. Orar com arrependimento, orar com o coração contrito, clamar a Deus com o coração quebrantado. São orações que o Senhor ouve. Porque quando o homem se quebranta diante do Senhor e se humilha diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o que praticou, aquilo que fez, reconhecendo a sua distância com Deus, então o Senhor ouve a oração. A oração tem os seus segredos, os seus mistérios, que estudando as Escrituras, nós alcançamos o entendimento. Alguns que sem conhecer as Escrituras, o fazem naturalmente, pois têm um coração quebrantado e contrito. Sabe dentro de si, porque o Espírito Santo fala à sua consciência o quanto está errado e o quanto deve se humilhar diante de Deus. Nós sabemos que várias petições das pessoas na época de Jesus, até mesmo de pessoas não judias, pessoas estrangeiras, eram atendidas porque viam com um coração muito quebrantado, muito contrito. Jesus citou várias parábolas, várias passagens, vários acontecimentos, esboçando a sua mensagem para o melhor entendimento das pessoas, dos seus discípulos. Por exemplo, ele citou sobre um homem que caiu na mão dos malfeitores. Então passou um religioso, um sacerdote, passou outro religioso, um levita, todos dois trabalhavam no templo, sabiam da lei, sabiam do amor de Deus, mas passaram de longe, não quiseram ajudar o homem que estava espancado, estava ainda com vida, mas meio morto. Então Jesus disse que passou um samaritano. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com os povos que o rei da Síria introduziu em Samaria. Então tornou-se uma nação mista. Os judeus detestavam os samaritanos devido aos seus costumes, mas muitos dos samaritanos queriam temer e servir a Deus. Mas havia então uma divisão e separação entre os gentios e os judeus. No entanto, Jesus, nessa passagem que ele conta, ele diz que este samaritano, com o seu coração quebrantado e contrito, ajudou aquele homem, deitando-lhe azeite nas suas feridas, dando algo para comer e beber, e levando-o e colocou-o numa estalagem.
Como ele prosseguia sua viagem, disse para o estalajadeiro que tudo que ele gastasse, quando voltasse, ele iria arcar com a sua responsabilidade. A falta de compaixão no meio do povo judeu era muito grande. As suas orações muitas vezes não eram atendidas até o dia de hoje. Onde existe dureza de coração, onde existe falta de humildade, as orações são interrompidas, elas não chegam diante do Senhor. E a oração é muito importante, mas desde que ela seja feita de acordo com a palavra, com aquilo que aprendemos. Por isso nós estudamos, a fim de aprimorarmos a vida espiritual com Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para lermos uma passagem, segundo as Escrituras, no livro do profeta Jonas. Sei que todos conhecem, mas vamos ler assim, com atenção, porque a palavra do Senhor, ela nos chama a atenção quando nós estamos meditando o que lemos. E é muito importante pensar, meditar naquilo que lemos. Capítulo 2, que diz assim: e orou Jonas ao Senhor, Deus, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, só esses dois versículos para nós falarmos sobre Jonas. Todos já conhecem o texto, poder sentar. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Segundo as Escrituras, Jonas diz que na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Para Jonas, ele estava no ventre do inferno por estado, no ventre de um peixe, tudo escuro, não havia luzinha, como mostra em desenho para as crianças, né? Não havia luzinha, não havia nada limpo ali. Ali ele estava se esbarrando na parede, não é? Não sei ali onde fica esse peixe grande, eu não posso dizer se era bexiga, se era um ventre, não sei como era, mas certamente ele encostava a mão em coisa viva, em coisa mole, quente, durante 3 dias, sem comer, sem beber, sem dormir, sem ver o sol. Vocês podem fechar os olhos, colocar a mão na frente, e imaginar 3 dias, uma pessoa que já viu, comeu, bebeu, esteve num lugar bonito, agora está num lugar escuríssimo, no fundo do mar, num lugar escuro, dentro do ventre do peixe não tem interruptor, não tem lâmpada, não tem lanterna, não tem nada. Não dá para enxergar nem a palma da mão, mesmo que se esfregue na sua face, não dá para enxergar. Eu já estive em um lugar escuro assim, que não dava para enxergar nada. Eu ficava maravilhado, claro que eu estava preso, né, um ou outro, porque nós éramos militares, estava numa mata tão densa, numa noite tão escura, e não se via o céu, e não havia estrela. E era uma escuridão tão grande que eu achava muito interessante. Eu sabia que estava segurando o cinto do soldado com muita força, o de trás de mim também com muita força, todo mundo sentindo a mesma coisa, ninguém desgruda, se um cair, cai junto, segura ele, levanta e vai embora, porque eu dependia dele que estava grudado da frente, e era uma fila imensa, muito atrás da fila de, sei lá, 300 metros, era muito grande, muita gente, aquela fila do meio do mar, quer dizer, autoridades na frente e autoridade lá atrás, mas no meio da turma, um breu. Então, amados queridos irmãos, imaginem a necessidade que houve de Deus colocar Jonas nesse lugar, para que a sua oração fosse refinada. Porque muitas vezes, quando nós estamos muito bem, de barriga cheia, não é? Reclamando de barriga cheia, fazemos orações egoístas, orações com ira, orações com vingança. Foi necessário então Deus quebrantar Jonas, para Jonas fazer uma oração dentro do propósito e do plano que ele tinha traçado a favor dos ninivitas na época de Jonas, para que Jonas se colocasse na vontade do Senhor. Muitas vezes, por falta de humilhação, por falta de quebrantamento,
nós fazemos orações egoístas, fora do plano de Deus, querendo coisas que Deus não quer. Porque a Escritura diz que Ele escolhe para nós o que é útil. O Senhor escolhe para ti o que é útil, diz o Senhor. Mas nós nunca escolhemos, porque, irmãos, quem pode adivinhar o dia de amanhã? Muitas vezes lidamos com coisa como quem anda no escuro, como Jonas. Mas o que nós queremos mais frisar aqui, irmãos, é a oração com arrependimento. Aqui nós vemos um caso em que Jonas estava orando arrependido da sua teimosia, do seu erro. Vocês vão observar, podem ler com atenção, que os irmãos irão observar a humildade na oração. Eu tenho citado muito, por exemplo, o versículo 8 aqui na igreja. É um versículo que me chama muita atenção, falando, não é, da personalidade de Jonas antes do quebrantamento. Ele mesmo citando, como ele diz aqui: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Em outras palavras, a pessoa que olha muito a vaidade da vida, coisas inúteis, deixa de usar de misericórdia com as pessoas. Ele só visualiza e busca aquilo que é de seu interesse. Estão entendendo? Por isso que Jonas estava muito desviado, precisou o Senhor quebrantar o coração de Jonas com uma aflição que eu não queria ter. Prefiro me humilhar, prefiro ler, aprender e me humilhar. Eu pedi perdão ao Senhor e pedi a Ele que põe dentro do meu coração arrependimento. E pedi a Ele que as minhas lágrimas desçam do meu rosto. Eu não quero ser crente durão, eu quero sentir a presença do Senhor. Quando os irmãos estiverem glorificando, eu quero dar lugar ao Espírito. Eu não quero me manter fora. Eu não quero me sentir diferente de ninguém. Eu quero ser igual aos meus irmãos em tudo. Quando os irmãos se doam e pedem oração, eu vou orar, vou clamar ao Senhor, vou pedir súplica ao Senhor, ou seja, vou pedir em súplica a favor dos meus irmãos, porque não queria estar no lugar dos irmãos nas suas dores, nas suas aflições, como eu também não gostaria que os irmãos estivessem nas minhas dores, nas minhas aflições, quando eu estou passando por elas. Então devemos sentir isso, piedade, compaixão. Jonas então disse que aqueles que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, deixa de usar de misericórdia, só fica o tempo todo pensando: ai de mim, coitadinho de mim, estou com pena de mim. A Escritura diz que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmo, e está cheio de gente melindrosa, amantes de si mesmo, pessoas que querem que a atenção seja para ela, pessoas que só pensam que elas que sofrem, só elas que têm doença, só elas que têm problema nos lares, só elas que têm coração dividido e partido. A palavra diz que as mesmas aflições ocorrem com todos os nossos irmãos do mundo. Muitas vezes nós nos fechamos, o ser humano, eu vou dizer assim, as pessoas se fecham numa tristeza, numa agonia, num problema, e começam a imaginar que só ele está padecendo, e que ninguém lhe dá atenção, que ninguém lhe socorre, que nem Deus está querendo saber. Jonas, depois da sua oração, foi fazer a obra. Mas depois que fez a obra, voltou ao coração dele aquele desejo de vingança, desejo de que a ira de Deus viesse sobre os ninivitas. Tanto é que ele ficou esperando cair fogo do céu e consumir todo mundo. Mas essa espera de Jonas é uma contradição da sua oração. Muitas vezes nós fazemos uma oração de quebrantamento, Deus opera, lá na frente nós nos ensoberbecemos de novo. Por isso que a Escritura diz para nós vigiarmos. Às vezes, hoje, vocês fazem uma oração, há um êxito de Deus responder e abençoar, porque o coração dos irmãos estão quebrantados. Mas amanhã, no primeiro dia da semana, no domingo, os irmãos já levantam, já confiados que Deus atendeu, e começam a fazer coisas erradas. Vocês pensam que não? Eu tenho um texto aqui para mostrar para vocês, se eu quiser. Vou lembrar para vocês, não vou lá porque não está no estudo, mas faz parte. Acabe quis a vinha de Nabote. Nabote disse que era de herança, não podia vender. Acabe ficou moado no lar. Um homem que não era cabeça no lar. Então veio sua mulher, Jezabel, olhou para ele, viu que ele estava com o semblante triste, e disse: por que você está assim?
Nabote não quis me vender a sua vinha. Levanta, come pão que eu vou te dar essa vinha. A mulher astuta e maligna combinou com 2 homens malignos para acusar Nabote, e ele foi morto apedrejado. E estava lá então Acabe feliz da vida, porque ele roubou, compartilhou com Jezabel no assassinato do dono da vinha. Então o Senhor mandou um profeta e disse para ele que os cães iam comer a carne de Jezabel e ia lamber o sangue dele. E falou mais coisas. Acabe, a Bíblia diz que Acabe começou a andar em casa de cabeça baixa, se humilhando de um lado para o outro, muito humilde, de cabeça baixa, de um lado para o outro. Aí o Senhor olhou do céu e viu que ele estava se humilhando e mandou um profeta dizer: vai lá e diz a Acabe que eu não vou trazer esse mal nos seus dias. Aí Acabe ficou feliz. Passou-se o tempo, passou-se meses, passou o ano. O coração de Acabe voltou à malignidade dele. Então o Senhor queria já matá-lo. Pode ler a história. Houve uma guerra em Ramote de Gileade, em que Acabe, juntamente com Josafá, consultaram profetas. Os profetas de Acabe, todos profetizaram mentirosamente, porque o demônio estava ali usando os profetas para enganarem. Por isso que eu digo, a maioria dos profetas sempre profetizam coisas boas e perigosas. A minoria dos profetas profetizam a verdade, não é aceito pela maioria do povo. Só é aceito, quem prega a verdade só é aceito por pessoas temerosas. As pessoas que estão aí, muito folgadas, têm tudo na vida, que geralmente não são aceitas. Porque as pessoas que têm muitas condições, pessoas que querem muito as coisas para si, elas realmente só gostam de ouvir coisas boas. A maioria. Por isso que Jesus, quão difícil é um rico entrar no reino do céu? Ele diz isso. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. A riqueza pode ser muitas coisas, não somente dinheiro. Tudo aquilo que é de valor na vida da pessoa, que a pessoa mais preza do que as coisas de Deus. Geralmente essas pessoas não gostam das repreensões. Então Acabe morreu lá na peleja. Josafá, por um triz, foi salvo. Segundo aquela antiga profecia que Deus tinha dito que não traria, aconteceu. E agora? Deus falou que não traria, mas aconteceu. Por quê? Porque o Senhor, Ele te faz uma promessa, depois que você se humilha, que você ora, mas não fica na humildade não, para ver se lá na frente Deus te dá a bênção. Deus usou um vaso para mim, que vai me dar a vitória. Aí tu descansa, fica em casa enquanto os irmãos vêm para cá ralar no joelho, jejuar, orar, o pastor só, oração e joelho, e o irmão fica descansado, batendo asa por aí, até pecando contra o Senhor. Já era aquela profecia, aquela promessa, esquece. Recomeça tudo de novo e fica pianinho aos pés do Senhor, na humildade, porque senão a tua petição, a tua oração de humildade vai servir só por um momento, mas Deus poderá não te dar. Nós temos outro caso de promessa que também Deus voltou atrás. Há vários casos. O caso de Eli, sacerdote Eli, o caso de Saul. É só começar a pensar que vem um monte de casos que o Senhor faz uma promessa, depois agora longe de mim, eu não quero saber, não dá mais nada não. Mas você disse que ia dar, eu disse, mas tu perseverou. Diz que palavra de rei não volta atrás, isso aí é coisa do mundo. Agora, se o indivíduo falhou, a palavra do rei é para quem? Para nobres, para pessoas que mantêm a posição. Então é muito importante, se nós pedimos algo ao Senhor, nós permanecermos. Por quê? Se você se humilha por um tempo, Deus te dá uma bênção. Aí lá na frente você deixa as coisas do Senhor em último plano, já não quer mais cantar, não quer mais tocar, não quer mais ver o culto, agora começa a fazer outras coisas. Tu vai perder a bênção lá na frente, hein? Tu vai precisar de novo, hein? Quando fala outra coisa, né? Dor de cabeça não dá uma vez só não. Ele te curou hoje, mas lá ele vai te curar, você vai precisar dele de novo. Porque as pessoas esquecem que nós estamos no campo de batalha. Nós não estamos no céu. Quando você recebe a bênção, você não entrou no céu, você está na terra. E um monte de demônio querendo te atacar. Então você tem que viver uma vida
de humilhação, de humildade, para que a tua oração seja continuamente agradável ao Senhor. Porque se nós nos ensoberbecermos, irmão, a bênção sai de nós. A bênção escapa mesmo. Mas nós vemos aqui que o Senhor ouviu a oração, né? Ouviu a oração de Jonas. Jonas até fez voto ao Senhor: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Isso aqui, de repente, não sei, foi público. Ele disse que ele ia oferecer um sacrifício com a voz de agradecimento. Fez um voto ao Senhor, com a voz de agradecimento: o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor. Olha, foi imediato. Quando ele acabou de falar, o Senhor falou, o peixe. Então você vê que a oração ela foi atendida assim que ele acabou de orar, na sua humilhação, a resposta veio imediatamente. Irmãos, nós estamos estudando para os irmãos não se ensoberbecer nunca, e não deixar que ninguém venha tirar a sua paz, a sua tranquilidade, a comunhão com Deus. O inimigo é mestre de tirar e interromper a tua comunhão com Deus, por qualquer coisinha da vida que te chateie. Aí você não quer mais orar, você acha que Deus não está mais com você, não quer orar, não quer santificar, mas quer fazer coisa errada. Não liga para fazer coisa errada, não tem temor de fazer coisa errada, mas para fazer as coisas de Deus, acha que não pode mais fazer. Geralmente acontece isso. Mas para o erro, nós estamos assim, muito voltados para o erro. Jonas foi atendido imediatamente. Que maravilha. Irmãos, Josué estava dentro de uma batalha de Deus, dentro do plano de Deus, trabalhando para Deus. O Espírito estava ali operando com Josué, né? Josué levantou a voz, mandou que a lua e o sol detivesse cada um no seu lugar. Imediatamente a terra parou. Nós sabemos que é a terra que parou, mas na época ninguém sabia que a terra se movia. Poderia ser uma blasfêmia se falasse que era a terra que se movia, e ninguém ia falar porque ninguém tinha certeza. Então, conforme eles sabiam, Deus agiu, mas com certeza quem parou foi, né, a terra e a lua, né? A lua parou, irmãos? Parou também, porque ela gira em volta da terra, né? Então a terra e a lua pararam. O sol, na verdade, ficou ali quietinho no seu devido lugar, porque ele só se mexe, dizem que ele mexe assim uma vez ou outra, né? Mas então, irmãos, nós vemos assim várias escrituras que homens fazem orações, homens e mulheres fazem orações dentro do plano de Deus. Por exemplo, Sansão, não era hora ainda de Sansão ser morto, estando Sansão amarrado, né? Mais ou menos numa área chamada Leí, Sansão clamou ao Senhor que o Espírito do Senhor viesse sobre ele, e aquelas cordas, a Bíblia diz que se tornou como fio de estopa queimado. Você só fez isso, eu nem fiz muita força, você só fez isso, acabou. E com a queixada do jumento fresco que estava ali ao seu alcance, que não tinha nenhuma madeira, nem um porrete, né? Nem uma espada, foi com aquilo ali mesmo. E certamente a queixada não se quebrou, enquanto não matou 1000 homens. 1000 homens. Quando terminou, então, Sansão estava numa sede de matar. Porque, irmãos, numa luta contínua de, sei lá, 1 hora, 2 horas, a sede é muito grande. Imagine, ele estava desfalecendo a ponto de morrer. E ele disse: Senhor, me deste um grande livramento, agora me deixará morrer de sede? É lógico, né? A oração. Senhor, né? É igual eu falei para o Márcio: Márcio, eu vou ter uma aula contigo, como é que esses homens vão te matar? 3 homens queriam matar o irmão Márcio, né? Se Deus te fez uma promessa, então a lógica é que eles que vão ter que ser eliminados. E assim Deus fez, ele eliminou todos os 3 da face da terra. E a Bíblia diz que Sansão fez essa oração, imediatamente ele olhou para uma caverna, a caverna começou a sair água ali dentro da caverna, e ali ele matou a sua sede. Irmãos, existem momentos que você está no plano, quando você estiver no plano de Deus, dentro do projeto de Deus, sem se desviar, irmão, fique em paz, tudo Deus vai prover. Aleluia! Tudo. Agora, quando você sai do plano de Deus, você só toma correção, e toma-lhe aflição, e toma-lhe o cajado, né? O cajado é muito duro, mas toma-lhe varada, né? E toma-lhe varada. Mas quando você está dentro do plano de Deus, a sua oração é preciosíssima. Irmãos, é tão interessante isso, porque às vezes o inimigo quer confundir. Se eu estou dentro do plano de Deus, se eu estou sendo guiado pelo Senhor, tudo que vier pelo caminho para me impedir, o Senhor vai passar comigo, vai estar comigo. E Ele quer lhe mostrar
que mesmo na caminhada com Ele, havendo tropeço, nós iremos passar. Nossas orações serão ouvidas e atendidas. Deus prepara tudo. Aquele pastor Jotinha, ele contou que na sua juventude estava com mais umas pessoas, uma fome de rachar, caminhando por um certo caminho distante, naquela época no interior. Eles que eles não aguentavam mais. Daqui a pouco veio um monte de homem cangaceiro em cima de mula, cavalo, sei lá. Eles que era o tal do Lampião. Aí perguntou para ele disse que era o pregador. O senhor que é o pregador? Aí deu um pedaço de carne seca, deram coisa para tomar, deram rapadura, e carne seca, e rapadura, e água, mataram a fome, e Deus proveu a necessidade, e eles foram embora. Aleluia! Eu já tive essa experiência, ô Senhor, eu não posso duvidar. Irmãos, se eu saio para um campo, qualquer lugar, hoje Deus tem nos provido, mas se eu saio sem nada, eu vou confiante. Deus já fez isso comigo, mesmo eu não servindo a Ele. Na minha angústia clamei ao Senhor, sendo eu ainda adolescente para jovem, não sei, 14 anos, e Deus me trouxe naquele dia sem dinheiro para dentro da minha casa, eu estando longe, lá de São Fidélis para Cachoeira de Macacu. O Senhor foi maravilhoso, eu guardo isso. Talvez Deus tenha feito isso para eu contar, para ficar na minha lembrança, para me fortalecer mais tarde, que Ele é o Deus da providência. Mas a minha vida tem que estar de acordo com a palavra, como nós lemos em João. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Deus é amor. Como Deus não vai ouvir uma pessoa que está dentro do seu plano, dentro da sua vontade? Como Deus não vai atender? Ele é amor, Ele se coloca como pai, Ele te chama de filho. Jesus diz: qual é o filho que se pediu ao pai, não é? Um ovo, vai dar uma serpente. Se pedir pão, vai dar pedra. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, aleluia! Mas a ruindade está no homem. O homem não quer saber disso aqui, da verdade. Falta, falha, fala uma coisa aqui, não cumpre depois, não é? Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Dá ouvido a outros conselhos, segue a outro caminho. Não tem nada. A Bíblia diz que o homem inconstante não vai receber coisa nenhuma do Senhor. Não adianta reclamar nem chorar, não. Tem que realmente se voltar para a palavra do Senhor. Nós temos uma Bíblia grossa desse jeito, para quê? Para ficar andando debaixo do braço, para ficar mostrando para todo mundo que eu sou crente? Eu tenho que ler, examinar. Aqui está as joias preciosas, aqui está a resposta, aqui está a chave da vida. Glória a Deus. Aqui está a boca de Cristo, aqui está Cristo, aqui está Deus falando para você. Provérbio diz assim, capítulo 1: mas o que me der ouvido estará descansado do temor do mal. Mas geralmente os crentes, a maioria não dão ouvido à voz do Senhor. Eu digo nós evangélicos, a maioria dos evangélicos não dão ouvido à voz do Senhor. Cada um quer fazer sua própria vontade, tendo por desculpa a doutrina e a religião onde segue, e defende a própria religião como se fosse a Bíblia. Mas se o povo desse ouvido ao Senhor, se o meu povo me desse ouvido, há muito eu teria sujeitado os seus inimigos, teria abatido os seus adversários. Mas o povo, por ser tentado pelo inimigo, dá muito ouvido à voz do diabo e segue a Deus com dúvidas. Por qualquer coisinha já querem deixar a sua santidade, por qualquer coisinha já não querem mais testificar de Cristo no viver santo, por qualquer coisinha, por qualquer coisa barata aí desse mundo aí, qualquer pedacinho de ouro aí, já estão trocando a santidade que não tem valor pelas coisas banais deste mundo, corruptas. Mas na hora de pedir a Deus, eu quero agora. Mas na hora de oferecer ao Senhor, geralmente o ser humano protela, calcula, fica pensando se vai, se não vai. Mas na hora de pedir, ele quer ontem, ele quer a bênção para ontem. Como então Deus vai operar? Como o Senhor vai abençoar alguém que na verdade caminha com Deus vagarosamente no seu cuidado? E a Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado. Nós temos que ter diligência em servir o Senhor, ser prontos. Todas as pessoas da Bíblia podem copiar o viver, podem seguir. Todos os irmãos e irmãs da Bíblia,
ou de alguém que vocês conheçam no tempo de hoje, que são prontos, que são ali, podem observar que a vida dessas pessoas são abençoadas pelo Senhor. Muito abençoadas. Pessoas vivem seguras, sabem o que querem, estão servindo o Senhor com consciência. Não é ninguém que tira eles do caminho por causa de qualquer coisinha, por causa de brincadeirinha, ou por causa de presente. São pessoas que servem ao Senhor. Essas que dão bom testemunho de Deus, né? Vamos para o livro então de 2 Crônicas. Vamos ver uma outra oração com arrependimento. Oração acompanhada de arrependimento. Mas foi necessário, viu, irmão? Foi necessário Jonas, por exemplo, ser abatido na tribulação e na angústia, né? 2 Crônicas 33, versículo 11, 12, 13. O cativeiro de Manassés, rei de Judá, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, sobre o povo que estava com Manassés e ele também, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou na verdade ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Aleluia. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia. Olha, irmão, eu não desejo nada disso para os irmãos. Manassés pecou tanto que ele botou ídolos no templo de Deus, ídolos em Jerusalém, consagrou um lugar lá e queimou seus filhos a Moloque, aos deuses, fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então o Senhor trouxe aqueles reis, aqueles príncipes da rei da Síria para afligi-lo. Só Deus sabe como é que ele foi preso nos espinhais, hein? Vocês não nem calculam. É guerra, irmãos, perseguição. Não chegou assim, está preso. Foi guerra, irmão, foi luta, houve luta. E o indivíduo deveria estar bem furado de espinho e bem escorraçado no lugar ali. Empanharam ele e botaram a cadeia dele e levaram para a Babilônia. Olha, para esse homem fazer oração com muita humildade, a Bíblia diz que ele se humilhou muito. Isso aí muitas vezes não acontece. Às vezes nós nos humilhamos pouco, oramos pouco, tudo pouco. Quando fazemos mais oração, nos humilhamos mais, nos calamos mais, obedecemos mais. Quando tudo fazemos mais, atingimos a vontade do Senhor. Nós sempre citamos para vocês a passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue. Todos tocavam em Jesus naquela ocasião. Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor, todos estão tocando. E realmente Jesus estava oprimido ali, prensado pelas pessoas, porque todos queriam ser curados. Mas muita gente pensava assim: bom, é só tocar nele, é só ir à igreja, é só ler um pouquinho a palavra, fazer uma oração. Não é só isso. Tem que sair daqui de dentro, tem que fazer um esforço muito grande. Você tem que crer para valer, tem que orar mais, tem que se humilhar mais, tem que crer mais. Dentre aquela multidão, não sei quantos tinham ali, não eram poucos, somente uma mulher com dificuldade. Se ela tocou na orla, não foi porque ela se abaixou, é porque a dificuldade estava grande. Todos estavam tocando no ombro, perto de Jesus, então talvez era difícil. E de repente as roupas mais largas do Senhor, suas vestes, e quando ele dava seus passos, né, certamente o tecido ficava um pouco para trás, e ali ela conseguiu pegar só na orla, porque ela disse consigo: se eu tão somente segurar na orla, porque era o local que ela via de melhor para ela chegar próximo. Até tem filmes, desenho que passa de alguém pisando na mão dela, isso poderia ter acontecido. Sabemos que com a dificuldade
foi que ela alcançou a orla do Senhor com dificuldade, mas ela enfrentou a sua dificuldade, porque ela creu. O que levou ela a enfrentar essa dificuldade, porque ela creu. A crença dela era mais do que os outros que estavam tocando nele. Então a oração com quebrantamento, oração com humildade, não é uma simples humildade. Como eu falei sobre Acabe se humilhou muito também. Irmãos, aqueles reis, quando se humilhavam, era notório. Eles tiravam a roupa de rei muitas vezes, deixavam o cabelo de qualquer maneira, não armava a barba, ficava sem fazer, que não era raspar, não. Os judeus lá, no templo de Davi, todos usavam barcos. Então eles preparavam, eles sempre penteavam, mas quando estavam de jejum, estava arrasado, eles não penteavam nada. Tinha uns que jogavam terra para cima, sujava a cara de terra, tirava a roupa de bonito, botava a roupa de saco, ficava moado, não comia nada, se humilhando. E Deus viu aquilo dali. Os ninivitas fizeram isso, não sendo judeus, fizeram isso. O rei mandou até que os animais se cobrissem de saco, porque eles ficaram tão temerosos e com medo, e perceberam a maldade que eles estavam praticando, que se humilharam tanto que o Senhor Deus não os destruiu. Pelo contrário, parece que aquele grupo ali, daquela época de Jonas, foram todos salvos, porque Jesus confirmou que os ninivitas da época de Jonas vão ressurgir no dia do juízo e vão condenar muitos judeus que não creram nele. Se vão condenar, porque só vai condenar junto com Cristo os salvos. Paulo fala isso. Não sabemos, irmãos, que nós havemos de julgar os anjos e o mundo? Mas aqui está, irmãos, um homem que praticou abominação. Então vocês pensam o quê? Que um homem que tirou a vida de pessoas não pode alcançar a vida eterna? Se ele se humilhar reconhecendo o seu pecado e abandonar o pecado que cometeu e pedir ajuda ao Senhor, Deus o perdoa. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores. Os bonzinhos não vão entrar no reino do Senhor porque já são bons aos seus olhos. Disse Jesus, os médicos não vêm para os doentes, para os sãos, mas para os doentes. Os sãos não precisam dos médicos, só que está doente que precisa. Mas geralmente o doente dá valor à cura do médico, porque o são não dá valor à cura do médico porque está são, então ele acha que não precisa. Mas todos nós precisamos do médico Jesus. É verdade. Por isso que é mais fácil nós nos humilharmos e reconhecermos. Geralmente no meio do povo do Senhor, os mais humildes que mais reconhecem o amor de Deus são os que vieram de situações muito complicadas, difíceis. Mas essa é a glória de Deus. Ouvir a oração de pessoas quebrantadas e contritas, como diz Isaías 66, há um coração quebrantado e contrito, não é? O Senhor não desprezará. Bendito seja o nome do Senhor. Nós também temos, até já citamos para os irmãos, né? Mas vamos lá novamente no livro de Salmos. Eu estou falando sobre a oração com arrependimento, com quebrantamento. Semana passada nós falamos sobre oração, né? Com obediência, quem Deus ouve, oração que Deus não atende. Mas nós estamos falando agora sobre o arrependimento, o quebrantamento acompanhado na oração. Porque, irmãos, a oração tem os seus segredos. Se não houver quebrantamento, se não houver contrição, veja que Jesus, todas as vezes que ia comer o pão, dava graça. Sabe por que ele dava graça? Ele viu, ele estava lá quando o Pai disse assim: produz a terra semente para que dê alimento para os seres viventes. Aleluia! Jesus sabia, viu os genes da semente, como ela era produzida, tudo ele viu, o cheiro, o sabor, ele viu de tudo, ele conhece tudo. E eu sigo esse padrão. Vou tomar um café, qualquer coisa, às vezes a gente esquece pela cada pressa, mas eu até peço perdão, Senhor. Senhor, tu sabe o quanto, Senhor, louvo a Ti, pela água que nós temos, Senhor, pelo pão que podemos comer. Tem tanta gente rica que já não pode comer tantas coisas, se ocupou tanto com vaidades, saiu tanto, construíram tantas coisas, criaram tantas indústrias, tantos problemas para si, e não puderam administrar tudo, e agora estão numa vida muito diferente, não estão mais livres. Salmo 32.
Salmo 32, 5 e 6, que diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Aleluia. Entenderam? Aquele que é santo vai orar a Deus no tempo exato, com quebrantamento e humildade, mesmo que venha um transbordar de águas para sucumbir no servo do Senhor, estas não poderão fazer nada, porque o Senhor vai ouvir a oração e vai repreender o mal. Aleluia. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Eu, sendo um pastor aqui da igreja, eu exorto muito, vocês sabem muito bem. Nossa mensagem é carregada de exortações, exortando-nos para que em modo algum, em momento algum, em tempo algum da vida, de maneira alguma, os irmãos venham se ensoberbecer, perder a linha, perder a retidão, perder comunhão por causa de tolice, falta de entendimento. Quando nós então conhecemos Cristo pela palavra, conhecendo nossa vida, passamos a aprender como lidar com Deus através do ensinamento, através de experiência que outros tiveram, como Davi teve, a nossa vida flui melhor e usufruímos de mais bênção diante do Senhor. É claro, se nós estudarmos textos como esses que foram estudados aqui, e temos lido com os irmãos, e formos ouvintes esquecidos, vamos voltar ao ponto zero de partida. Mas se nós estivermos sempre relembrando, reestudando, relendo em casa, para não perder a matéria, para não te dar nota ruim, nós vamos aprendendo e colocando em prática e usufruindo dessa comunhão, dessa bênção. E as respostas do Senhor, elas virão. Aprendemos a ter persistência na oração. Desde semana passada até hoje aprendemos o que já temos conhecido um pouco, mas aprendemos mais a sermos persistentes na oração, porque tem uma nuvem de demônios atuando no campo espiritual para que as orações não sejam atendidas, mas elas serão atendidas, porque todas elas que saírem do coração quebrantado e contrito, elas chegarão aos céus. Temos paciência enquanto pedimos algo ao Senhor que estamos necessitados, aguardarmos a resposta e a bênção, e não nos desviar enquanto aguardamos. Nós não devemos nos desviar em momento algum, mas principalmente no tempo que estamos buscando. Ser agradecido, agradecer ao Senhor nas nossas orações, perdoar enquanto estivermos orando, lembrar se temos alguma coisa contra alguém, se devemos alguém, não podemos receber nada. Até dentro do lar, o casal tem que estar em comunhão, porque a Bíblia diz assim, né, que os maridos têm que coabitar com as mulheres com entendimento, sabendo. O marido tem que saber que a mulher é um vaso mais fraco. O homem tem que saber disso. O homem casado tem que saber disso. Ele tem que entender que a sua esposa é parte do corpo, é um vaso mais fraco. Coabitar com entendimento, não usar de dureza, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Digamos. Então a mulher, sabendo disso também, sendo sábia para edificar a sua casa, evitar provocações, evitar um monte de coisas. Por quê? Para que a oração não seja impedida. Irmão, a oração, ela é cheia de mistérios e segredos. Estamos estudando para que os irmãos possam se, puxa, muitas coisas mesmo, e precisamos colocar isso em prática para ver mais as respostas de Deus. Com certeza vocês terão mais respostas. Com certeza você leva uma vida mais humilde, mais simples, mais calada, certas coisas que não devem sair dos lábios dos irmãos, os irmãos terão mais respostas. Olha, Davi, ele ficou um tempo sem ter a resposta da sua oração, e a sua carne começou a se consumir, né? Angústia na alma, tristeza, doença nos ossos, sequidão de estio, o humor dele estava assim. Davi então chegou a um ponto de pensar possível. Dizia ele falou assim, dizia eu. Olha só o que ele falou aqui. Confessei-te o meu pecado, versículo 5, e a minha maldade não encobri. Dizia eu,
Isso ele estava dizendo assim, ó, foi isso que eu pensei antes de fazer. Eu dizia comigo mesmo, sabe uma coisa? Eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões, que eu sei que Ele vai me ouvir. Eu vou fazer isso, eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. Então, quando Davi confessou ao Senhor, Deus imediatamente atendeu a sua petição. Mas quando o homem coloca a culpa só nos outros, lembra de Adão e Eva? Você lembra de Adão e Eva? Os dois pecaram. Foi a Adão que Deus disse: não comerás do fruto desta árvore, nem nela vocês vão tocar. A responsabilidade estava com Adão, não com a mulher. Mas quando a mulher transgrediu, os homens, né, sempre vão atrás da Jezabel ou de outras mulheres que não são Jezabel. Mulheres que perdem contra o Senhor. Tem muitos que fazem isso, infelizmente. E o homem, Adão, seguiu os passos errados da varoa. Quando Deus apareceu no jardim do Éden, Deus chamou por Eva, não foi, irmãos? Não? Por que Deus não chamou por Eva? Se foi ela, não é, a iniciante do pecado. Deus chamou o responsável. Um homem que serve a Deus no seu lar, o responsável pelo lar é o homem. Muita gente interpreta muito errado a Escritura quando diz: aquele que não tiver cuidado da sua casa, terá cuidado da casa de Deus. Tem pessoas que acham que esse texto significa que a pessoa, o varão, o chefe de família, tem que ter todos os filhos na igreja e a mulher. Não, não é isso. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Essa interpretação dada em seminário e muitos líderes por aí que infelizmente interpretaram errado. Eu aprendi assim quando entrei no Evangelho. Depois, lendo as Escrituras, eu observei que tinha varões aqui na Bíblia, que eram profetas, não tinham filho sujeito, e Deus era com eles. Mas a questão é que, na verdade, o homem, o chefe, ele tem que ter cuidado. O que é cuidado? A Bíblia não diz assim: aquele que primeiro não tiver a sua família em sujeição à palavra, não pode. Não diz isso. A Bíblia diz: aquele que não tiver cuidado. Lê aqui no dicionário o que é cuidado. Cuidado vem de cuidar, alimentar, não deixar faltar as coisas, ensinar a palavra, não obrigatoriamente impor sobre as pessoas, sobre os filhos, tem que ser obediente. Cuidado da sua casa. Terá cuidado da casa de Deus? Então Adão, ele teria que cuidar. Eva pecou, qual era o cuidado dele? De não se contaminar. Porque ele, sendo o chefe da casa, ele tinha que dar um exemplo. Não foi comeu. Na hora que Deus chamou o seu nome: Adão, onde estás? Teve o teu nome, me escondi porque eu estava nu. Mas quem é que foi que te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te disse para não comer? A mulher que tu me deste, Senhor, ela comeu e me deu, e eu comi, né? Então escuta primeiro o que eu vou falar. Então, irmãos, Deus começou a sentenciar, né, a serpente, a mulher e por último Adão. A sentença de Adão atingiu a terra inteira, a humanidade toda. A sentença da mulher atingiu as mulheres. Espiritualmente representa a igreja tendo dores de parto, tendo aflição para ganhar as almas para Cristo e dar à luz a verdade na sua vida. Mas veja que Adão não se humilhou, antes jogou a responsabilidade para a mulher, sendo ele pecador junto com ela. Davi, não sei o que foi que ele pecou, ele confessou o pecado dele. Geralmente eu ouço as pessoas virem contar os problemas falando do que as outras fizeram. Aí como que Deus vai responder a oração? Geralmente as pessoas: pois é, mas fulano fez isso, deu um problema lá com a gente lá. Aí, rapaz, ele nunca diz assim, né? Rapaz, eu fiz uma besteira, eu fiz uma coisa errada, eu transgredi, houve um problema entre nós lá, eu vacilei diante de Deus. Geralmente você não ouve as pessoas dizerem isso.
A maioria fala primeiro do erro da outra pessoa, mas não consegue reconhecer o seu erro. Aí então, quando oram ao Senhor, suas orações são interrompidas, não são atendidas. Mas aqui em Salmo 32, quando Davi confessou o pecado diante do Senhor, Deus imediatamente, certamente perto do inimigo, abocanhá-lo, tragá-lo, de fazer qualquer coisa contra ele, a sua oração entrou no trono de Deus e Deus mandou a resposta imediatamente, como fez com Jonas, como fez com Manassés. Irmão, tem casos que Deus mandou a resposta assim de imediato. A pessoa acabou de falar com o Senhor com o coração quebrantado, como Manassés se humilhou muito, Acabe se humilhou muito. O rei Ezequias, quando estava ali morrendo, se humilhou muito, chorou amargamente, fez uma oração. Deus atendeu imediatamente a oração. Irmãos, há tanto exemplo aqui. Agora, se nós ficamos 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, temos que perguntar ao Senhor: por que eu estou esse tempo todo clamando e o Senhor não me responde? Senhor, há algo entre eu e o Senhor? Tem misericórdia de mim, mostra, Senhor. Aí sim, aí Deus começa a querer trabalhar. Mas nós sabendo que fizemos alguma coisa de errado, estamos andando de qualquer maneira, não estamos agradando ao Senhor, e não confessarmos diante do Senhor, dificilmente vamos obter resposta nas nossas orações, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, a oração tem que ser contínua. Nós não podemos ficar calados. Isaías diz lá no capítulo 62, está aqui marcado, versículo 6: não haja silêncio em vós até que saia a sentença. Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aqui trata-se de constância na oração, ser constante, ser longânimo. Efésios diz assim: não estejais quietos por coisa alguma. Efésios capítulo 4, 6: não estejais quietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam notórias, conhecidas diante de Deus. Outra escritura também lança sobre ele a vossa ansiedade. Então precisamos conversar muito com Deus. A igreja que ora mais e que lê mais é uma igreja mais vitoriosa, e principalmente que obedece mais a palavra do seu testemunho. Deus dá mais vitória, Deus dá mais alegria, Deus fortalece, não é? O Senhor Deus, Ele favorece. Agora, irmãos, para que vocês saibam que a oração é muito, muito importante, elas são misturadas lá no céu com incenso, tá? Lá em Apocalipse capítulo 8 está escrito isso. Elas são misturadas com incenso, e o incenso sobe diante do Senhor, e o Senhor, ao receber, não é, tirar aquele incenso junto com as orações do santo, vem as respostas de Deus. Agora, para a oração ser misturada com incenso, ela tem que subir de acordo com o que a Escritura nos ensina. Então, sejamos sábios, vamos estar atentos à palavra. A Escritura diz para nós examinarmos sempre essa Escritura, para termos nela a vida eterna, porque nós cuidamos de ter a vida eterna nela, não é? Nos alimentarmos sempre da palavra, estarmos voltados mais para a palavra de Deus, para vivermos uma vida mais santa, mais agradável ao Senhor. Outra coisa, irmão: quem tem ansiedade não vai receber nada de Deus. Pessoas ansiosas estão desejosas que Deus resolva os seus problemas primeiro, e não conseguem amar a palavra, não conseguem falar em outra coisa do seu problema, que a Bíblia diz: fala a boca, está cheio de coração. Se você pode diagnosticar você mesmo, o que é que você mais pensa, o que você mais fala, é o que está dentro do seu coração. Quando você amar o Senhor e a palavra de Deus estiver enxertada no teu coração, você vai falar mais dela, vai viver mais a palavra, você vai ter mais paz, vai ter resposta, e as bênçãos virão automaticamente, sem você assistir. Se estiver esperando, elas virão e aparecerão na sua vida. Mas teu coração esteja cheio das coisas.